é feito o cálculo do desconto do Vale Transporte do empregado? Qual que é a nossa base legal? Será que quando há horas extras nós adicionamos ao valor do salário para fazer o desconto do Vale Transporte? É um percentual? Qual que é a legislação relacionada? Todas essas perguntas eu vou te responder na aula de hoje, então fique comigo até o final. Bem-vindo aqui novamente ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu trago muito conteúdo de departamento pessoal para você. Temos centenas de aulas com temas importantes e relevantes para o seu dia a dia, como profissional que vai atuar ou que já atua no departamento pessoal. Na aula de hoje nós falaremos sobre Vale Transporte. Pega papel, caneta aí que tem muito conteúdo aqui para você, mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. É só clicar no se inscrever para receber as próximas aulas, que temos aulas semanalmente. É só clicar no sininho e ativar as notificações, assim o YouTube irá te avisar. Mas não espere, porque às vezes ele não te avisa, então entre aqui toda semana para estar acompanhando os novos conteúdos. Ok? Então iremos falar sobre como é feito esse cálculo do Vale Transporte, se essas verbas variáveis na sua folha de pagamento, como hora extra, adicional noturno, etc., se elas vão entrar no cálculo ou não. Então iremos conversar agora sobre isso e iremos iniciar sobre o tema Vale Transporte, considerando a obrigatoriedade de fornecimento. Por quê? O Vale Transporte, ele é um direito, ok? Ele é um direito do empregado, se por ele solicitado. Eu já passei por situações que a empresa se recusava a conceder Vale Transporte para o empregado porque ela concedia uma ajuda de custo na folha de pagamento, o que não é correto. O que é o correto? O empregado, se solicitar Vale Transporte, que seja ele fornecido Vale Transporte. Fornecido esse Vale Transporte como? Ticket, por exemplo, no transporte urbano da cidade, não pode ser em dinheiro também, este é o entendimento atual. Então vamos entender mais alguns pontos aqui sobre Vale Transporte. Esse benefício, ele deve ser antecipado, ou seja, o empregado, ele precisa receber o valor que ele vai utilizar de passagem, considerando ida e volta ao trabalho, antes do mês. Olha uma diferença importante. Se você trabalha no mês de agosto, você só recebe no mês de setembro até o 5º dia útil, porque tem esse prazo aí para pagamento. Mas o Vale Transporte não. Se você trabalha em agosto, no primeiro dia de agosto, você tem que depositar esse Vale Transporte para o empregado lá no cartão magnético dele. Então, resumindo, se você está aqui no mês de setembro, no primeiro dia útil de setembro, o trabalhador precisa estar com o valor disponível de ida e volta ao trabalho, porque é um benefício antecipado. E se o empregado solicitar esse Vale Transporte, mas não utilizá-lo, a empresa pode fazer sim a suspensão, porque o Vale Transporte ele é somente para ida e para volta do trabalho. Não se aplica outros entendimentos, outros caminhos, não, é só ida e volta ao trabalho. Eu já passei por situações também que o empregado solicitava o Vale Transporte, ia de bicicleta, ia de carona, ia a pé e utilizava o Vale Transporte para outra finalidade ou vendia, o que não pode, ok? É uma falta grave. Se o empregado solicita o Vale Transporte, este deverá ser usado para ida e volta ao trabalho. Se não estiver utilizando da forma correta para ida e volta ao trabalho, o benefício pode ser cessado, mas cada caso é um caso. Dê uma olhadinha aí na prática, no dia a dia, para ver como que você vai proceder com essa suspensão deste Vale Transporte. Então, quando você tem empregados, por exemplo, solicitando Vale Transporte e indo de outra forma para o trabalho, é um ponto a se analisar, como eu disse anteriormente, até verificar com o jurídico para não ter aí problemas futuros. Considerando o Vale Transporte, outro ponto importante é que ele é calculado por dia trabalhado. Se o empregado está de férias, o empregado não tem direito a Vale Transporte, porque, como eu disse anteriormente, Vale Transporte é para ir e voltar ao trabalho. Se ele não está indo ao trabalho,
não tem por que ter o vale transporte. O empregado não trabalha no sábado, o empregado não trabalha no domingo. Nesses 2 dias ele não receberá vale transporte, porque vale transporte é por dia trabalhado. Outro ponto aqui que sempre dá bafafá é com relação à distância. Na legislação a gente não tem uma distância. Eu já vi também casos em que a empresa se negou a fornecer porque o empregado morava, por exemplo, a 1 quilômetro da empresa. Na legislação, a gente não tem uma distância mínima para concessão desse vale transporte. Nós temos que, se o empregado solicita o vale transporte deve ser concedido. Mesmo que o empregado more, por exemplo, 700 metros da empresa, 500 metros da empresa, porque nós não temos essa distância mínima. E também não podemos falar, o empregado vem andando 1 quilômetro, tá tranquilo para ele quer o vale transporte, é um direito dele e a empresa precisa fazer essa concessão, tá? Isso não é justificativa para não conceder. E temos a legislação que rege o vale transporte, que instituiu o vale transporte, que é a Lei 7.418, de 16 de dezembro de 85, é bem antiga, tá? E como que nós iremos fazer esse cálculo desse desconto do vale transporte do empregado? Qual a base de cálculo? Tem esse percentual? Qual o percentual mínimo? Qual o percentual máximo? O que nós temos que observar? Calma que a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu gostaria de te convidar para conhecer meu treinamento completo, que é especialista em departamento pessoal. Nele eu te explico do básico ao avançado sobre rotinas, legislação, dia a dia, cálculos, folha de pagamento, férias, rescisões, e-social e muito mais. Tudo isso você vai ter acesso no link aqui da descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube. Lá você vai encontrar o link para fazer a matrícula no curso completo. Este curso tem vários módulos, incluindo módulos bônus de Word, Excel, PowerPoint na prática, orientações de carreira, ferramentas e sites importantes para o seu dia a dia. Tem suporte a dúvidas também. Se você tiver qualquer dúvida, pode enviar na área do aluno, a gente responde num tempo muito pequeno, um tempo curtinho, você vai ter essa resposta. E também tem certificado e você vai ter todo o material didático para acompanhar as aulas, tá? Esse curso é totalmente atualizado, tá vendo aqui, ó? Estou gravando em agosto essa aula. A última atualização aqui do treinamento foi em agosto, porque a gente sempre busca ter as informações mais atualizadas. Então é só clicar aqui no link da descrição e conhecer o treinamento completo. Considerando o vale transporte, o que nós precisamos saber sobre o desconto? Que o desconto ele é efetuado considerando 6% do salário básico do empregado. A legislação nos traz o seguinte texto: o empregador participará dos gastos de deslocamento do empregado com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do salário básico. Quando algumas empresas vêm aqui e vê essa ajuda de custo, coloca ajuda de custo na folha de pagamento, mas não é ajuda de custo na folha de pagamento. Na folha de pagamento tem que estar desconto de vale transporte e o vale transporte concedido na forma de cartão, ticket, para que o empregado utilize no transporte público. Se você tem uma verba na folha de pagamento ou rubrica, chame como quiser, na folha de pagamento com o nome ajuda de custo, isso é outra coisa, tem uma outra natureza, tem um outro sentido. Quando falamos de vale transporte, o vale transporte é concedido para o empregado na forma de cartão magnético ou ticket de acordo com cada região, para o transporte público. E o desconto que a gente vai efetuar desse empregado é 6% do salário básico. O que significa isso? É o salário contratual do empregado. Não entra no cálculo hora extra, insalubridade, periculosidade, reflexo de hora extra no DSR, não entra no cálculo também adicional noturno. Por exemplo, se o empregado é contratado com valor mensal de R$ 1.800, o salário dele é R$ 1.800. Qual que é o desconto de vale transporte a ser realizado? 6% sobre R$ 1.800. Independente se ele tem hora extra, se ele tem adicional noturno, se ele tem reflexo no DSR, se ele tem insalubridade ou se ele tem periculosidade.
Por quê? O 6% é sobre o salário básico do trabalhador, ok? E considerando vale transporte ainda, temos que observar o artigo 2º desta lei, que nos traz que o vale transporte, concedido nas condições e limites definidos nesta lei, ele não terá natureza salarial, não se incorporar à remuneração para quaisquer efeitos. O que isso significa dizer? Que o valor que você conceder de vale transporte, por exemplo, lá no cartão do empregado, ele não terá reflexos em outros cálculos, como cálculo de 13º, cálculo de férias, e também não constitui base de incidência previdenciária e FGTS, ou seja, o valor concedido a título de vale transporte, ele não entrará na base de cálculo de FGTS, INSS e nem de imposto de renda, ok? E não deverá ser pago em dinheiro, como eu disse anteriormente, mas você pode fazer a recarga, por exemplo, no cartão magnético da concessionária de transporte público da sua cidade. E a quantidade de vale transporte, como que é calculada essa quantidade? Você identifica primeiramente qual que é o valor do vale transporte e identifica também quantos vales transportes o empregado vai utilizar por dia. Tem empregados que utilizam 4, tem empregados que utilizam 3. Vai variar de empregado para empregado, porque depende da linha de ônibus, depende da distância que o empregado mora. Já peguei situações que o empregado utilizava 5 vale-transportes. Então, vai depender de cada caso. E considerando a quantidade por dia de vale-transporte que o empregado precisa para ir e voltar ao trabalho, considerando também o valor unitário de cada vale-transporte, você precisa saber quantos dias de trabalho o empregado terá no mês. Por exemplo, 22 dias, é só multiplicar 22 vezes o número de VTs por dia, vezes o valor unitário. Pronto, você vai chegar no valor que deve ser concedido de vale transporte para o empregado naquele mês. E o desconto já é outra coisa. O desconto virá na folha de pagamento e corresponde a 6% do salário base do trabalhador. E também eu vou te convidar para conhecer o meu livro digital, que é o Manual de Fórmulas, Folha de Pagamento, que ele é uma ferramenta que te auxiliará nessas conferências, como essa fórmula que eu trouxe aqui para você, de encontrar o valor a ser recarregado de vale transporte, valor a ser conferido lá de vale transporte na folha de pagamento que foi gerado no cálculo. Tudo isso nós temos aqui no Manual de Fórmulas, que temos mais de 30 fórmulas com passo a passo e bases legais, e temos um bônus exclusivo que é mais de 70 rúbricas configuradas para atendimento ao e-social, considerando incidências ou não de imposto de renda, FGTS, INSS e mais 4 bônus. Então deixei como orientação aqui 2 coisas para você. O meu treinamento completo, se você não tem conhecimento ainda sobre as rotinas, processos, cálculos, quer ter esse conhecimento e se tornar um profissional diferenciado no mercado, em mais de 270 aulas você vai se tornar sim um especialista. Este é meu treinamento completo, especialista em departamento pessoal. E para agilizar as conferências da folha de pagamento, é o Manual de Fórmulas, que é um livro digital que você vai utilizar para estar conferindo seus cálculos. Então, são 2 orientações que eu deixei aqui. Os 2, o link está aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando. Conheça os 2, vão te ajudar muito no dia a dia, na prática, que é a intenção aqui, sempre termos conteúdos práticos e conteúdos que você possa colocar no dia a dia, porque é a intenção. Então, até a próxima aula e tchau, tchau!